E o Supremo Tribunal Federal negou o pedido do deputado federal afastado Eduardo Cunha para suspender o processo de cassação do mandato dele na Câmara. O mandado de segurança foi analisado ontem durante a sessão plenária. Por 10 votos a 1, o plenário da Suprema Corte negou o pedido do deputado afastado Eduardo Cunha para suspender o processo de cassação do qual ele é alvo na Câmara dos Deputados. O ex-presidente da Câmara responde ao processo de cassação por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras em março do ano passado sobre a existência de contas correntes na Suíça em seu nome. A previsão é de que os deputados votem o pedido de cassação na próxima segunda-feira. A defesa de Cunha alegou no STF que ele não poderia perder o mandato enquanto estivesse afastado. O meu cliente está sendo julgado pelo nome na capa e não pelo direito dele. Essa é uma realidade que eu preciso, não tenho como não dizer a vossas excelências. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para manter o andamento do processo de cassação de Eduardo Cunha. O relator ressaltou que não identificou irregularidades que tenham restringido o direito de defesa do ex-presidente da Câmara. O impetrante, neste mandato de segurança, ajuizou diversas outras medidas. 4 delas passaram por mim, não sei as que foram distribuídas aos demais colegas. De modo que penso que o direito de defesa e de postulação judicial, de uma maneira geral, foi exercido e com excepcional representação pelo impetrante, que todavia, a meu ver, claramente não tem razão. O ministro Marco Aurélio foi o único a divergir. A meu ver, esse processo ele pressupõe o exercício do mandato. Se ele veio ao Supremo, o fez confiando, na mais alta corte do país e sustentando, como poderia sustentar. E não deixaríamos de julgar pela capa do processo, a transgressão a direito. Ainda durante a sessão, um pedido de vista do ministro Teori Zavascki suspendeu a análise de recurso do senador Ivo Cassol contra a decisão de 2013 do STF, que o condenou por fraude em licitações. O crime teria ocorrido entre os anos de 1998 e 2001, quando ele era prefeito do município de Rolim de Moura, em Rondônia. Em junho, a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, havia votado por uma pena de 4 anos e 8 meses de prisão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Nesta quinta-feira, o ministro Dias Toffoli propôs uma pena menor, de 4 anos em prestação de serviços à comunidade. O ministro Teori Zavascki pediu vista para ter mais tempo para analisar o caso. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio do Jornal da Justiça, a consultora jurídica Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, nessa matéria aí, nesse tema, nessa ação do presidente da Câmara, os ministros entenderam que não poderia haver, nesse caso, intervenção do STF? É isso? No início do julgamento desse mandado de segurança, que foi julgado na sessão plenária de ontem, e foi direto ao mérito, já que o ministro Luiz Roberto Barroso já havia definido que não era caso de concessão da liminar para sobrestar esse processo, os ministros acabaram acompanhando, na sua maioria, o voto do relator no sentido de que a intervenção nesse processo legislativo feito pelo Judiciário deve ser apenas em situações absolutamente excepcionais. E uma delas, para preservar a Constituição, quando o devido processo legislativo, alguma circunstância constitucional for violentada ou for, de uma certa forma, aviltada, para proteger direitos fundamentais que também estão previstos na Constituição e direitos das minorias, e também para resguardar fundamentos da democracia e de instituições republicanas. E esse caso, para a maioria, acabava se tratando de assuntos interna corporis, ou seja, que deveriam ser decididos pela própria Câmara dos Deputados e não deveria haver a intervenção do Poder Judiciário. Mas mesmo entendendo dessa forma, o ministro Luiz Roberto Barroso começa o seu voto com essa premissa dessa intervenção excepcional. Ele acaba rebatendo cada um dos 5 argumentos da defesa de Eduardo Cunha para tentar
anular o procedimento e o relatório, né, que acabou sendo estabelecido na Comissão de Ética e que acabava recomendando a votação para a cassação do seu mandato por falta de decoro parlamentar, já agendado para segunda-feira. Rebatendo todos esses 5 pontos, o ministro Marco Aurélio apenas fica vencido, no sentido de que, para ele, não haveria como vislumbrar a possibilidade da perda do mandato de um deputado que está afastado em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo processo ainda não foi concluído. O ministro Marco Aurélio ficou vencido, mas a maioria acabou denegando o mandado de segurança, mantido incólume, portanto, o procedimento da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, com a previsão de votação para a cassação do mandato de Eduardo Constantino Cunha para a próxima segunda-feira. Karina, e além dessa decisão aí do Supremo ontem, os ministros também se debruçaram sobre um tema, sobre uma lei, né, do Mato Grosso do Sul? Eles acabaram julgando inconstitucional uma lei do estado do Mato Grosso do Sul que acabava estabelecendo mais um requisito para pessoas físicas ou para as empresas poderem contratar com o Estado. Então, a legislação estadual criava um novo requisito na licitação e para o ministro Teori Zavascki, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade e da maioria que se formou acompanhando o seu voto, somente a União, por intermédio do seu poder legislativo, que é o Congresso Nacional, poderia legislar sobre licitações e contratos conforme determina a repartição de competências feita pela Constituição. Competência privativa da União para legislar sobre esse assunto, ao incluir um novo requisito, que seria a obrigatoriedade de apresentação de uma certidão negativa de violação de direitos do consumidor, estaria o legislador estadual a usurpar a competência que seria privativa da União. Então, eles julgaram inconstitucional. O ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello ficaram vencidos e eles entendiam que não havia qualquer inconstitucionalidade nessa legislação, porque entendia que seria uma forma de proteção do consumidor dentro de um processo de licitação e que isso seria plenamente possível ao Estado legislar. Então, não haveria usurpação de competência. E o ministro Luiz Fux, nesse julgamento, embora ele tenha acompanhado o resultado final pela procedência da ação, no sentido de que a lei é inconstitucional, ele entendeu que a violação não seria uma violação formal, mas sim material. O legislador não teria observado o princípio da proporcionalidade, já que haveriam outros meios de se defender o consumidor que não dessa forma como estabelecida. Mas, inconstitucional, portanto, essa lei do Estado do Mato Grosso do Sul, que implica e que exige esse documento para fins de licitação e contratação com a administração pública.